Nós vamos agora... Ah, seu Everaldo, o senhor é lá do Pará, né? Ah, corra boa é aquele Pará. Aquele Pará me acolheu muito bem. Muito obrigada. Então, nós temos agora um projeto de fortalecimento da educação dos municípios do estado do Pará, a etapa piloto, o arquipélago do Marajó. Eu conheço o Marajó quando eram 9 arquipélagos, agora já são 17. Nós temos o prazer de ter aqui o Everaldo Lino Alves. Seja bem-vindo, pode subir, Everaldo. O Everaldo é coordenador de fiscalização especializada em educação e auditor de controle externo do TCM Pará, docente do ensino superior, especialista em gestão contábil com ênfase em auditoria e perícia contábil e graduado em ciências contábeis. É um prazer, Everaldo, e fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, eu quero agradecer à Tricom a oportunidade de poder demonstrar o trabalho que nós estamos desenvolvendo lá no TCM Pará com os municípios localizados no arquipélago do Marajó. O projeto ele começou em função do conhecimento dos indicadores educacionais do estado do Pará, que são ruins. E, só para vocês terem uma ideia, na última prova do SAEB, que foi em 2021, o Pará amargou o último lugar com a nota do IDEB. Se quando a gente compara os indicadores educacionais do Pará com o Brasil, a situação é preocupante, quando a gente compara os indicadores do município do Marajó com o Pará, a situação se torna ainda mais preocupante. Para vocês terem uma ideia, dos 17 municípios que formam o arquipélago do Marajó, 8 municípios estão entre os 50 piores IDHs do Brasil. É uma ilha gigantesca, de acesso difícil. Normalmente, o transporte se dá por meio de barcos, e nós temos um município, por exemplo, que a gente precisa viajar 30 horas de barco para chegar até lá. Então, as condições geográficas, elas têm um impacto muito grande na realidade econômica, social e educacional do município. Ok? Opa. Não está passando. Agora. Se der para passar aí, a gente vai passando para... Bom, então, o que foi pensado pelo tribunal e por outras entidades que estão junto nesse processo? Induzir melhorias para que a gente consiga melhorar os resultados educacionais do Marajó, principalmente no que diz respeito a acesso, porque as condições geográficas tornam o acesso difícil, a permanência do aluno na escola, porque a evasão é muito grande, a distorção e idade séria também, e o aprendizado. Mais na frente, vocês vão ver exemplos de aluno que está no 4º ano e não sabe ler nem escrever. Infelizmente, é uma realidade. E, para a gente fazer esse trabalho, a gente precisou do apoio de diversas entidades. Entidades governamentais e não governamentais, de todas as esferas do poder, tanto municipais, estaduais e federal, porque nós tivemos um grande suporte do Ministério da Educação e do FNDE. E mesmo já nessa nova gestão, a secretária executiva do MEC já se propôs a nos ajudar na continuidade desse projeto. Certo? E, à medida que os municípios vão
alcançando melhoria nos resultados, nós vamos também considerando isso na análise das contas dos gestores. Em resumo, como é que esse projeto foi implementado? Implementamos em três etapas básicas. A primeira foi a sensibilização dos gestores. A gente fez uma reunião virtual no sentido de sensibilizar os gestores da necessidade de uma virada de paradigma na educação dos municípios do Marajó. E foi virtual, porque, na época, nós não tínhamos condições de fazer deslocamento em função da pandemia. No segundo momento, nós fizemos a aplicação de questionários. Esses questionários nós elaboramos com um apoio muito forte da instituição IED, da Tricom, né? Através da Tricom, o IED, né, que é Interdisciplinariedade, Evidências e Debates na Educação. Essa entidade nos ajudou a formular os questionários no sentido de que, olha, Veraldo, os municípios que geralmente têm bons resultados, eles apresentam essas ferramentas, eles têm essas condições. Então, vamos averiguar se os municípios do Marajó possuem essas ferramentas? Então, nós fizemos a aplicação de questionários de forma virtual com os secretários municipais de educação e com os coordenadores pedagógicos da zona urbana e da zona rural. E aí, no terceiro momento em que nós já podíamos nos deslocar até os municípios, nós fizemos a visita em loco para validar as informações que nós tínhamos levantado através de questionário. Então, foi um pouco demorado por causa das condições geográficas e pelas diversas atividades que o tribunal tem. Nós conseguimos visitar nos 17 municípios. A visita nos municípios nos possibilitou reunir com o prefeito e com o secretário de Educação, reunir com a equipe técnica da Secretaria de Educação, reunir na Câmara com os vereadores. O município que tinha promotoria, a gente reuniu com o promotor para explicar quais eram as finalidades do projeto. Fomos nas escolas, aplicamos questionário novamente com os diretores de escolas, com os professores, com o manipulador de alimentos, e, para finalizar, nós fizemos uma audiência pública para ouvir a sociedade como um todo. E foi uma grande experiência, porque a população pôde expressar também os seus desejos, as suas manifestações em função dessa necessidade. Ao terminar essas etapas, nós tivemos fechado um diagnóstico da educação nos municípios do Marajó, que a gente vai passar a apresentar agora para vocês de forma resumida. Os levantamentos realizados foram sintetizados em 7 eixos. O primeiro eixo foi a gestão escolar, né? Então, a gente observou que a gestão, tanto da secretaria como das escolas municipais, tinha deficiência e a gente precisava fortalecer a gestão do município. Item 2, universalização do ensino. Dentro da universalização do ensino, o que é que a gente buscou? Garantir o acesso à universalização da alfabetização e do ensino fundamental, inclusão e permanência do educando na etapa e idade recomendada e a ampliação de escolaridade e das oportunidades educacionais. O terceiro eixo foi infraestrutura das escolas. E lá é um processo muito complicado a questão da infraestrutura escolar, com quase 200 obras paralisadas, obras construídas com recursos federais, na sua maioria, e muitas escolas funcionando em situação precária em excesso. A quarta dimensão, alimentação escolar. A gente foi avaliar a política de alimentação escolar nos 17 municípios. Depois, transporte escolar. Municípios com condições geográficas complexas, obviamente, fazer transporte escolar nesses municípios é um tanto quanto complicado. Valorização do magistério. Então, fomos buscar, dentro da valorização do magistério, a questão de remuneração, a questão de formação continuada para os professores, a questão de condições de trabalho dada aos professores. E, por fim, controle social. A atuação do Conselho de Alimentação Escolar, o Conselho do Fundeb, o Conselho Municipal de Educação, que dos 17, aproximadamente 7 não tinham Conselho Municipal de Educação,
e os conselhos escolares que são responsáveis pela aplicação dos recursos do PDDE. Para nossa tristeza, vamos dizer assim, a maioria dos municípios tinha previsibilidade de muitos recursos por conta do PDDE, mas não eram beneficiados por questões de inadimplência, por questões de não estarem regularizadas junto aos cartórios, junto à Receita Federal. Ou seja, encontramos um cenário de escolas com carências diversas e com a previsibilidade de repasse de recursos financeiros a fundo perdido, porque bastava prestar conta para receber novamente, mas que não conseguiam receber e utilizar esses recursos por uma série de problemas. Quando nós terminamos o diagnóstico, nós elaboramos o relatório, fizemos um momento lá no tribunal, convidamos os prefeitos e os secretários de educação e entregamos presencialmente esses relatórios para cada gestor. E aí nós paramos num problema. E agora? Nós encontramos uma série de problemas. Como é que a gente vai ajudar esses municípios a vencer esses problemas? Quais são as possíveis soluções para esses problemas e de que forma a gente vai ajudar os municípios a fazer essa implementação? Foi aí que o conselheiro César Colares nos trouxe, obviamente, a informação da formação dos GAEPs. E aí, logo após a finalização do diagnóstico, nós buscamos o apoio do GAEP. Detalhando, apenas para vocês terem uma noção do tamanho das condições desfavoráveis do município, o que é que nós observamos e destacamos no relatório? Em 15 municípios, inexistia um planejamento das ações. Os municípios não sabiam, por exemplo, quantas escolas precisavam de intervenção a título de reforma, a título de construção. Não sabiam quantas carteiras as escolas estavam precisando. E uma série de problemas que eles não tinham planejado. Inexistia uma plataforma de gestão. Um dos destaques do IED para nós é que municípios que são referência na qualidade do ensino, eles têm um sistema de integração para ele visualizar as escolas como um todo. Senão, a gente fica tendo exemplos de escolas bem-sucedidas, mas em casos isolados, e não em rede. Então, é preciso ter um sistema de gestão que trabalhe em rede com todas as escolas, para que as informações cheguem de forma mais célere. 12 municípios tinham número de servidores insuficientes para atender as missões da secretaria. 16 municípios, a escolha dos diretores decorria unicamente de indicação do gestor. A indicação do gestor é legal, está amparado pela legislação e o próprio STF já bateu o martelo dizendo que é legítima essa indicação. No entanto, é preciso que esses indicados possuam critérios técnicos que garanta o desenvolvimento das competências que são inerentes ao gestor escolar. E em alguns municípios foi observada a ausência de autonomia administrativa e financeira. O que é isso? Os 17 secretários são ordenadores de despesa, mas, infelizmente, eles não têm autonomia para definir como gastar os recursos. Então, foi outro ponto destacado nesse trabalho. Depois vem a questão da aprendizagem. Nós colocamos um exemplo bem típico aqui. A gente pediu para os alunos do 4º ano escrever "Você está no 4º ano". E o aluno que melhor se saiu escreveu essa frase aqui. Mas teve outros que escreveu, não sei nem dizer se é uma frase ou uma palavra e tudo mais. Tamanho, o quadro de precariedade na aprendizagem dos alunos. Então, olha lá, na área de universalização do ensino, nos 17 municípios, a busca ativa realizada logo após a pandemia não surtia efeito. Eles foram perdendo alunos gradativamente. Nos 17 municípios, não havia uma política de avaliação periódica dos estudantes. Todos os especialistas na questão da educação dizem que os alunos precisam ser avaliados pela gestão.
independente daquela avaliação bimestral que o professor faz, a gestão precisa fazer uma avaliação pelo menos 2 vezes por ano. Sobral, por exemplo, faz 4 avaliações próprias por ano, para que verifique quais são os gaps dos alunos e que possa tomar providência para superá-lo. Em 17 municípios do Marajó, inexistiam estratégias e iniciativas pedagógicas visando reduzir os indicadores negativos. Nós fomos em cada secretaria e perguntar quais são os projetos que vocês têm aqui para melhorar os resultados educacionais do município. Eles não tinham. Tinham casos isolados. Tem uma escola que faz um projeto de leitura, tem uma escola que trabalha com instrumentos lúdicos, mas, no geral, eles não tinham. 100% dos municípios do Marajó não tinham propostas pedagógicas e metodologias adequadas a classes multisseriadas. Né? Classes multisseriadas, para quem não conhece, são aquelas turmas em que, numa única sala, estudam alunos de turmas variadas, de níveis de ensino variados. E no Pará, principalmente no Marajó, a grande maioria das turmas é composta por turmas multisseriadas. Por quê? Porque o aluno estuda numa localidade onde tem 20 alunos, e esses alunos têm séries diferenciadas, e para o município, financeiramente falando, é complicado botar um professor para atender 2 alunos, 3 alunos, e a legislação determina que, independente de ser 1, 2, 3, 4, 5 alunos, tem que ter aula, tem que ter disciplina para eles. Então, esse é um dos pontos mais complicados para se resolver no Marajó, porque a curto e médio prazo, a gente não vislumbra muito solução para isso. E o que é pior, os professores falam para a gente, nós não temos formação específica para trabalhar com turmas multisseriadas, nós não temos material bibliográfico, nós não temos livro, nós não temos material que nos oriente a como trabalhar com turmas multisseriadas. E, em média, 70% das turmas no Marajó são turmas multisseriadas, inclusive na zona urbana. No período da Covid, naquele período de fechamento das escolas, 6 municípios não ofereceram nenhuma metodologia de ensino, simplesmente parou. 2020 até junho de 2021, eles não tiveram nenhuma forma de metodologia de ensino, nem entrega de atividade pedagógica, nem aula remota, os alunos ficaram parados. Então, o tempo parou para eles em 2 anos especificamente. E nos 17 municípios, não se cumpre os 200 dias letivos obrigatórios pela LDB. Isso foi um caso também bastante complicado, por quê? A maioria dos municípios do Marajó, muitas escolas ficam na zona rural do município. E muitas não têm banco, não têm agência bancária. Então, no final do mês, o servidor precisa se deslocar, o professor, por exemplo, precisa se deslocar lá da sua localidade para vir para a zona urbana do município ou para o município vizinho para poder sacar seus vencimentos. E, para essa função, ele tinha, por mês, 5 dias de afastamento da escola. Ou seja, se você multiplicar 12 por 5 dias em cada mês, pelo menos 60 dias por ano os alunos não têm aula por conta. Isso aí eram acordos firmados entre o gestor e o sindicato dos professores, porque os professores precisavam vir receber os recursos. Na questão da infraestrutura, nós já falamos, grandes obras paralisadas e escolas em situação precária de funcionamento. Muitos exemplos, o prédio ruim está funcionando do lado de um prédio que está semi-acabado e o aluno não pode ter acesso. Na alimentação escolar, esse também foi outro problema muito complicado. Boa parte do Marajó, várias localidades, não tem energia elétrica. E, por não ter energia elétrica, não é possível servir uma alimentação à base de produtos in natura. Então, boa parte é bolacha com suco, é mingau feito com produto industrializado e assim sucessivamente. Certo? Então, não há elaboração de um cardápio de baixo valor. Existe a elaboração de cardápio de baixo valor nutricional. O município não consegue atender 22 dias de fornecimento de alimentação escolar, em média, 12, 15 dias por mês. 16 municípios, não há um controle efetivo no prazo das entregas dos gêneros.
Em 17 municípios, os espaços de armazenamento dos gêneros são inadequados. E em 17 municípios, o número de nutricionistas para acompanhar esse programa junto às escolas não é cumprido, porque o FNDE ele disponibiliza uma tabela, onde ele diz quantos nutricionistas para o número de alunos. Em média, em cada município do Marajó só tem um nutricionista. Então, nós temos um município, por exemplo, Breves, ele tem 270 escolas, né? Em torno de 12, 15 escolas na zona urbana e 250 escolas na zona rural. E um nutricionista para dar conta de tudo isso é um tanto quanto complicado. No transporte escolar, inadequação das lanchas do programa Caminho da Escola. Como são localidades ribeirinhas, a lancha seria, a princípio, ideal para facilitar o transporte escolar. Mas essas lanchas elas são inadequadas, porque os municípios eles são cobertos por furos e rios, onde os alunos moram, e essa lancha não chega até lá. E em alguns municípios, como, por exemplo, na maioria, existe a questão da maresia, e essa lancha também não é propícia para circular na maresia pelo risco de acidente, né? É muita maresia e esses barcos não são registrados para atravessar a maresia. Então, os alunos normalmente são transportados em barcos dessa natureza, infelizmente. O custo do transporte é muito elevado. Os municípios utilizam recursos do PNAT, mas também utilizam recursos do Fundeb e do Salário Educação para conseguir complementar e custear o transporte dos alunos. E em 4 municípios não havia procedimento prévio à contratação de serviço de transporte escolar. No período em que nós estávamos fazendo a visitação, em 4 municípios, os barqueiros tinham paralisado. Então, as escolas estavam sem aula, porque não havia como fazer o transporte escolar. E nós fomos conversar com os barqueiros qual a razão. E eles tinham assim, a manifestação deles era positiva. Por quê? Porque até antes, né, o TCE de Pernambuco, ele falou que as empresas ganham licitação, mas elas não têm ônibus, no caso de Pernambuco, né? No caso do Pará é a mesma coisa, elas ganham licitação, mas elas não têm barco. Os barcos que fazem o serviço de transporte escolar são os barcos lá da região. Só que a empresa ganha 4 mil e o barqueiro ganha R$700, paga R$700 para os barqueiros. Isso já foi uma providência que nós adotamos, falando com o FNDE, falando com outros estados, por exemplo, o estado da Bahia, o TCM da Bahia também colaborou, e nós conseguimos, junto ao FNDE, encontrar uma solução para fazer a contratação direta do barqueiro, sem precisar da empresa, né? Inclusive, o FNDE, na última reunião que nós tivemos com ele vai propor, inclusive, que essa resolução que nós adotamos no tribunal passe a fazer parte da norma do FNDE quando tratar de transporte escolar. Na questão da valorização do magistério, quais os maiores problemas? O número de profissionais de magistério concursado muito abaixo do que preconiza o Plano Nacional de Educação. A maioria dos servidores é composta por servidores temporários. Servidores temporários num processo de contratação precária. O que é que a gente chama de contratação precária? O servidor temporário é contratado em março, é demitido em junho, aí é recontratado em agosto, é demitido em novembro, sem nenhuma garantia. Isso quando, no geral, não há isonomia salarial. Ou seja, o salário base do servidor concursado é X, e o salário base do servidor temporário é X menos 50% desse X. Né? Então, algo que a gente também tratou, conversou dentro do GAEP, e nós conseguimos baixar uma resolução do TCE definindo como devem ser os procedimentos para a contratação de servidores temporários, se o município resolver contratar temporários, porque a prioridade para nós é a realização de concurso público, embora que a gente saiba, naquela situação, não há como, de uma hora para outra, a gente fazer eles atingirem os 90% de servidores concursados. Tá? Outro ponto, inexistem lá formações continuadas para os professores. Eles costumam fazer, no início do ano, uma semana pedagógica, que, na verdade, não é uma semana, são 2 dias, e esses 2 dias de formação servem para o ano todo. Né? Não há formação continuada como manda a legislação.
Há necessidade de atualização do PCCR, porque o PCCR está muito... Tem gente que fez o PCCR em 1990, e até hoje é o mesmo PCCR. Outros fizeram em 2005. Esse plano de carreira já não responde à atualidade, e precisa haver uma atualização, certo? E, aqui nós já falamos, contratos temporários são interrompidos. E a última dimensão que nós tratamos foi o controle social, porque nós entendemos que, até para nós, enquanto controle externo, a atuação desse controle ele é muito importante, porque são os olhos do tribunal lá na ponta. Então, não havia um planejamento das ações e estratégias para disciplinar a execução dos conselhos, não havia, assim, não só do CAT-Fundeb, mas do CAI, do CME. Nos 17 municípios de Marajó, havia ausência de capacitação para esses conselhos, e os conselhos escolares, especificamente, apresentam alta inadimplência na prestação de contas e dificuldade na legalização dos conselhos junto ao cartório, e, por conta disso, muitas escolas ficam sem receber recursos do PDDE. E aí, após a criação do GAEP em Marajó, nós tivemos uma frequência muito importante, e nós tivemos a criação do GAEP, foi com o apoio e a articulação do Articule, o Articule teve um trabalho muito importante, e tem até hoje um trabalho nas reuniões mensais que são feitas pelo GAEP. O GAEP Marajó, esse mês de junho, faz 1 ano de existência e de atuação. E, a partir do GAEP, nós fomos buscar, ou pelo menos reduzir os problemas por meio de algumas soluções. Hoje nós temos no GAEP mais de 40 instituições, não é isso, conselheiro? 47 instituições que fazem parte do GAEP. Então, por exemplo, o Articule, as Secretarias Municipais de Educação, o Ministério Público do Pará, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Estadual do Pará, o Instituto Mondol, a Tricom, o Abrace Marajó, a Unicef, o MEC, o FNDE, a Fundação Lehman, ou seja, várias instituições voltadas para a educação fazem parte desse GAEP, com atuações muito interessantes. Então, o que é que nós avançamos em cima dos problemas apontados a partir da criação do GAEP? Na questão da gestão, o tribunal realizou um curso de capacitação para os secretários de educação e as suas equipes sobre gestão orçamentária e financeira dos recursos. Então, a maioria dos secretários falava: olha, eu não entendo nada de finanças, eu não entendo nada de orçamento, não entendo nada de licitações. Então, nós fizemos um curso de 1 semana, tempo integral, e nós fomos dar este apoio para ele na questão da gestão orçamentária e financeira. Também, olha, lá no início eu falei que alguns municípios não têm autonomia financeira. Dentro do GAEP, nós fizemos uma nota técnica para chegar até os prefeitos, demonstrando a necessidade de autonomia financeira dos secretários de educação. Ainda na gestão, no fortalecimento da gestão, através do Centro Lehman, nós fizemos uma viagem até Sobral para entender a atuação do Centro Lehman, e o Centro Lehman ele trabalha conosco de 2 formas. Ele selecionou 6 municípios que estão participando de um curso de formação de lideranças educacionais, num período de 2 anos. Então, diretores foram selecionados de vários municípios do Marajó e estão participando dessa formação, que vai ser de muita valia para eles desenvolverem a atuação deles. Também, por meio do Centro Lehman, nós estamos orientando os municípios a estabelecerem processo seletivo para diretores de escola, processo de formação dos diretores de escola, e também a questão da avaliação dos gestores escolares. Isso tudo decidido dentro do GAEP, com a participação de todos os gestores envolvidos. Esse, eu posso dizer para vocês, foi um dos trabalhos que nos deu mais alegria. Por quê? Porque a busca ativa escolar realizada pelos municípios do Marajó, ela não surtiu o efeito desejado. Então, depois da pandemia, só se agravou a evasão escolar. E, a partir do trabalho do GAEP, com o envolvimento forte da Unicef,
os municípios avançaram consideravelmente. O próprio Unicef estabeleceu metas de matrícula para todos os municípios, e dos 17, apenas um município não conseguiu atingir as metas de busca ativa. Isso aqui foi no município, eu não lembro qual foi esse município aqui, mas foi um processo interessante que professores, alunos saíram às ruas fazendo a busca ativa real de porta em porta, tentando captar esses alunos para voltarem às escolas. Um outro ponto também, que eu já falei anteriormente, foi a questão da avaliação diagnóstica e formativa das escolas. Através do Instituto Reúna, esse processo de avaliação diagnóstica em todos os municípios está ocorrendo de maneira muito satisfatória. A primeira etapa aconteceu nesse primeiro semestre, onde foi possível aplicar a avaliação diagnóstica em 41 mil alunos do primeiro ao quinto ano do município do Marajó. Foi muito interessante, eles já estão na segunda etapa, que é a etapa formativa. Fez a avaliação diagnóstica e a segunda etapa é a avaliação formativa desses alunos. Na questão das obras, esse é um processo mais complicado, porque exige recursos financeiros. O que foi que nós fizemos junto aos municípios? Vocês precisam levantar essas obras paralisadas, de acordo com as orientações do FNDE, para que vocês possam pactuar junto ao FNDE o retorno dessas obras, né? A conclusão dessas obras, e nós estamos vendo que isso vai ser algo possível, porque o governo federal atual está muito envolvido nessa questão. Na questão da alimentação escolar, nós temos um problema de que os municípios do Marajó não alcançam os 30% mínimo com a agricultura familiar, e aí nós pedimos o apoio do SEBRAE Pará e do SECANE, UFPA. O SECANE é um centro colaborador da alimentação, né, que apoia, trabalha a partir do FNDE e dá um apoio significativo desse. O que mais nos alegrou é porque o paraense tem o costume, a cultura de tomar açaí. E durante muito tempo, nas escolas, não era possível, porque existe a questão da vigilância sanitária, mas, graças a Deus, nós conseguimos, por meio das entidades parceiras, fazer com que vários municípios consigam atender as escolas com o açaí. Isso, para o aluno, na alimentação, faz parte do cardápio dele e tem que ter. Inclusive, o município de Afuá, que é o município que faz divisa com o Amapá, eles criaram um problema, assim, uma situação muito mais prática. Ao invés deles comprarem o açaí, porque o açaí é uma fruta, ela precisa ser batida numa máquina, e, na maioria das vezes, esse fruto vem batido e entregue na escola. O município está inovando. O que é que ele está fazendo? Em cada escola, ele está instalando uma máquina de bater açaí. Então, todo dia, o açaí é batido e é servido para o aluno in natura e assim, batido na hora, né? Isso tem sido algo muito relevante para aquela comunidade que gosta. Já estou acabando, tá, filha? Na questão do transporte escolar, nós, pelo GAEP, fizemos uma nota técnica orientando que eles se desfizessem daqueles bens que estavam, não vou dizer guardados, estavam dispersos por várias áreas do município. Então, o FNDE, olha, o município precisa fazer o desfazimento até para ter possibilidade de receber novos veículos e novas embarcações. Tá? Então, ó, isso aqui tudo largado lá no Rio, se estragando, e a gente fez a orientação. Essa imagem, que é a imagem, a gente abre aqui os nossos slides, foi a imagem que mais nos impactou. Esse barco tem capacidade para 12 alunos. E nesse dia que nós chegamos para visitar, tinha, em média, 25 alunos. E o pior, o piloto é aquele garoto de camisa branca lá atrás, 14 anos, ele estava guiando o barco. E nós perguntamos para o secretário, como é que pode? Ele falou, não, mas ele tem prática, porque a mãe dele está doente e ele vem. E nós percebemos, e já estava acostumado esse garoto a fazer o transporte. Um absurdo aí, nós paramos na hora. E na questão da valorização do profissional do magistério, nós fizemos um levantamento das folhas de pagamento, porque vários municípios nos apresentou que a folha estava comprometida, mais de 90% da folha comprometida com salário.
embora nós verificamos que esse comprometimento era por questão de planejamento equivocado da gestão, nós tínhamos, por exemplo, salas com professor em dobro, mas a qualidade do ensino ruim. Né? E aí a gente percebeu que esse professor em dobro era uma forma de satisfazer a questões políticas e gerar emprego, né? Gerar uma cadeia de emprego que não resulta em melhoria para o ensino. E orientação para a regularização dos contratos dos temporários. Né? Nós fizemos uma resolução definindo, se o município resolver contratar servidor temporário, ele tem que seguir essa regra. Contrata por 1 ano, renovado mais 1, e não daquela forma precária que eram feito anteriormente. E na questão, ainda na questão da valorização dos profissionais, através do MEC, nós conseguimos um valor de 1 milhão para se fazer uma formação continuada com os professores de 1º ao 5º ano. Essa formação foi uma formação continuada, de fato, de 120 horas, e muitos professores falaram para a gente, foi a primeira vez que nós, de fato, estamos conhecendo estratégias para conseguir lecionar para nossos alunos. Foi letramento e matemática, especificamente, as 2 metodologias de ensino trabalhadas. E, no fim, nós conseguimos, através da UFPA, do SECAMP, da UNCM, reunir os conselhos, fazer capacitação para esses conselhos, e, juntamente com o Ministério Público, nós reunimos Banco do Brasil, a Noreg, que representa a Associação dos Cartórios de Registro, e nós conseguimos reunir para sanar as pendências existentes dos conselhos escolares no PDDE. E hoje nós temos a satisfação de que nenhum conselho escolar dos municípios do Marajó tem inadimplência. Todos estão adimplentes, porque foi um trabalho gerado por diversas mãos. Todas essas entidades fizeram um trabalho para virar o jogo e melhorar. É isso que nós temos para apresentar. Muito obrigado a todos. Eu não disse que o Pará ia dar um show. Olha aí. Dá tempo de umas 2 perguntas. Alguém gostaria? Eu só não gostei da área do açaí, gente, porque aí eles vão tomar muito açaí, não dá para sair da cidade, do estado para a gente. Lá no Acre a gente adora açaí também. Pois não. Felipe, né, sou lá do Pará também. Na verdade, queria parabenizar o trabalho da equipe técnica, do conselheiro Colares, no Tribunal de Contas do município, e perguntar para vocês quais serão os próximos passos, já que está tendo aí muitos resultados vitoriosos com essa atuação do GAEP, com esse diagnóstico de levantamento do Marajó, que nós sabemos que é uma área muito precária, que precisa de atenção, de ajuda do Brasil inteiro, de uma articulação de vários órgãos. Então, eu gostaria de saber quais seriam os próximos passos. O projeto ele continua em andamento. Mas os próximos passos, o que é que nós estamos fazendo? Um apoio às prefeituras para que, de forma gradativa, ela comece a realizar concursos públicos. O Ministério Público do Estado está junto conosco, fazendo a chamada de cada município, porque muitos municípios já haviam, em muitos municípios já havia a determinação do Ministério Público para que eles realizassem concursos, só que o tribunal foi até o Ministério Público, conversamos com eles, apresentamos o relatório e evidenciamos que, se fosse determinar fazer a realização de concurso de todos da forma como estavam, a gente poderia correr o risco desse concurso não ser realizado de acordo com a necessidade de cada município. E aí o Ministério Público achou pertinente, pegou o nosso relatório e eles estão chamando gradativamente cada município para que o município faça uma proposta de atendimento e realização de concurso gradativa, porque, assim, nós temos um município, só rapidinho para esclarecer, nós temos um município no Pará
que eles nunca fizeram concurso para o 6º ao 9º ano. Hoje, a rede toda só tem professor concursado de nível médio, do 1º ao 4º ano, que pode atender do 1º ao 5º ano. Isso é um problema grave, por quê? O professor só com o ensino médio está ministrando aula para aluno do 6º ao 9º ano. Então, se a gente quer melhoria dos resultados educacionais, a gente precisa cobrar a formação devida. E nós percebemos que nem o gestor está interessado em fazer concurso, nem os servidores, porque para eles está numa situação muito cômoda. Aí é que entra o Ministério Público determinando que tem que haver o concurso, professores que não têm nível superior vão retornar para as turmas do 1º ao 5º ano, e o município vai ter que fazer concurso imediato para isso. Outras ações, avaliação diagnóstica tem que ser feita pelo menos 2 vezes ao ano, entendeu? A questão dos barcos, né? A questão do transporte. A maioria dos municípios já está contratando diretamente o barqueiro e não mais as empresas, porque fica até muito caro e o serviço não é feito de qualidade, gerando insatisfação por toda parte. E outras ações que nós estamos realizando, porque a cada dia, para sorte nossa, diversas entidades estão nos procurando para participar, porque ele está vendo que é algo que está dando resultado. Porque diariamente nós temos diversos grupos do WhatsApp, diariamente a gente percebe a satisfação deles. Só um pouquinho. Diariamente a gente percebe como a educação no município está sendo pautada. Então, hoje, as pessoas sabem quais são os problemas e o gestor tem caminhos para solucionar. E aí, se chegar o momento que a gente perceba que o gestor não quer fazer pelo amor, vai pela dor. E aí é quando a gente vai começar a voltar à atuação enquanto tribunal, que é cobrando que ele cumpra o que a lei determina. Né? É dessa forma. Obrigado. Obrigada aqui, o Everaldo. Eu vou passar aqui para o Colares, para ele fechar esse, para que a gente possa para o último painel. Só fazer uma manifestação. Esse é o tema que contagia muito, né? E eu queria só fazer referência a 2 coisas aqui. Uma, logo cedo, o colega de Rondônia, que falou do GAEP, né? E o GAEP de Rondônia foi uma inspiração para nós, do Pará, né? Ele mostrou muito bem a importância da gente trabalhar em rede para solucionar esses problemas. Vários órgãos públicos, várias entidades do terceiro setor se despindo daquela burocracia, né? E de uma forma rápida, tem um assunto para discutir, vamos discutir, quem é que pode resolver isso? É o Ministério Público, é a Secretaria de Educação, é a Prefeitura, é o MEC, é uma instituição que pode colaborar. Então, esse trabalho em rede, esse trabalho, que eu digo assim, desburocratizado, né? É o caminho para a gente vencer essas grandes dificuldades, porque são dificuldades imensas, são dificuldades realmente que não são fáceis de serem vencidas. E, para nós, esse trabalho em rede é fundamental. Segundo, os tribunais de contas têm um papel importante, podem atuar muito, e aí os exemplos que foram apresentados aqui hoje mostram isso, né? É o que foi falado na palestra lá na abertura. Se a gente fizer um pouco mais do que aquilo que a gente está acostumado, a gente pode render muito mais, né? E isso não deixa de ser uma atuação que tem a ver com o tribunal. Os municípios, por exemplo, aplicam no mínimo 25% do seu recurso em educação. É um valor considerável. Então, o município aplica 25% e o aluno não sabe ler no 5º ano, alguma coisa está errada. Pode até ser que, do ponto de vista contábil, orçamentário, legal, de licitação, está tudo correto, mas o recurso não está sendo bem aplicado. E, por último, uma coisa que, para nós, para mim, é muito importante, no Marajó e em todas as regiões, é que lá no Marajó nós conseguimos pautar esse debate, né? O prefeito, os secretários, os vereadores, os professores passaram a discutir isso. Porque não se discutia, o professor vai dar a aula dele, se o aluno aprendeu, não é problema meu, se a evasão está muito alta, não é problema meu, se a distorção, idade séria é muito grande, a reprovação é muito grande, não é problema meu. E hoje o que nós observamos nesses municípios é que eles estão discutindo isso, né? Estão efetivamente discutindo, criou-se até uma certa disputa entre os municípios, tem vários grupos, cada tema desse que o Everaldo falou, tem um grupo do WhatsApp, a Busca Ativa tem um grupo. Aí o município consegue concluir as etapas. Olha, o município de Santa Cruz do Arari cumpriu a etapa. E o outro disse, não, mas amanhã nós vamos terminar a nossa, só está faltando aqui lançar no sistema. Mas também, a nível nacional, nós estamos discutindo mais. Foi visto aqui nesse evento, Nalu, que os tribunais estão dando muita atenção para isso.
E nós precisamos discutir isso, debater com o poder público, debater com o governo federal, com o governo estadual, debater com a sociedade e quebrar alguns tabus. Né? Nós precisamos considerar, por exemplo, as desigualdades regionais. Não dá para a gente pensar o Brasil do tamanho que é, com a diversidade que tem, achar que vai tratar todo mundo igual. Everaldo pontuou que em algumas regiões, na Amazônia, notadamente, em outras regiões, e às vezes em regiões dentro de um estado que tem uma especificidade, por exemplo, a alimentação escolar em muitos desses locais é muito mais caro, porque se gasta muito mais até para levar a alimentação escolar para a escola do que para comprar. E eu trato igual. Eu não estou nem falando de uma região para outra, eu falo dentro do próprio estado do Pará. Tem municípios no estado do Pará que tem uma condição financeira, as áreas de mineração, que talvez nem precisassem receber recursos para alimentação escolar. E esse município que tem dificuldade deve receber em dobro para poder fazer chegar a alimentação. Então, nós precisamos discutir isso. A desigualdade regional tem que ser discutida. Eu fico feliz que os tribunais estão debatendo isso. Aqui está o Rodrigo, que preside o Comitê Técnico do Instituto Rui Barbosa de Educação. Nós temos discutido muito isso, pautado muito isso, mas precisamos discutir mais ainda, né? Reconhecer essas desigualdades, dar o tratamento adequado. Agora, o que nós não podemos é nós, tribunais de contas, nos conformarmos, né? Temos conversado isso, né, Lu? Que o aluno, no 5º, no 6º ano, não esteja devidamente alfabetizado, né? Que ele não tenha oportunidade que quem está numa escola privada geralmente tem. Então, parabéns a todos os tribunais que estão fazendo esse trabalho, parabéns, Everaldo, pela exposição, a dedicação dos nossos técnicos é fantástica, é um aprendizado muito grande para todos nós, então, eu acho que esse é um caminho que os tribunais têm que continuar trilhando e não pode voltar atrás. Muito obrigado.